E no Congresso Nacional, continuamos com uma subrepresentação preta, uma subrepresentação da classe trabalhadora, com uma subrepresentação de gênero e, portanto, um Congresso que expressa ainda as forças derrotadas no passado. Gente, eu queria começar falando da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira teve 467 votos, foi tudo falando discurso conciliador, enfim, porém, né, ele, mais um daquele que falou que precisa dar uma minada aí nesse poderio do STF. E aí o pessoal falou de paz, que mudamos, somos bolsonaristas, mas no mesmo dia aquele rapaz lá, o deputado federal, o Nicolas, né, falou que não vai ter paz, que vai ser Nicolas Ferreira, né, do PL de Minas Gerais, que é um bolsonarista convicto. Como que vocês viram essa eleição para a Câmara? Como que vocês já imaginam como vai ser essa relação do Partido dos Trabalhadores com ela, já pensando que ganhamos a eleição, mas o poder total tem que estar nessa frente ampla aí. Carlinha e Douglas. Lira deu uma demonstração de força muito grande, né, nessa vitória articulada aí, antes, inclusive, da virada do ano, né? Em dezembro, essa articulação já estava acontecendo, e isso mostra uma força política, uma correlação de forças grande. Eu acho que, estrategicamente, existem batalhas e guerras. Então, a gente vai travando ali de acordo com o que é possível. É importante dizer que o Brasil que o presidente Lula encontra hoje não é o Brasil de 2013. A gente está vivendo um Brasil diferente, né? A gente tem enfrentado situações muito diferentes. Primeiro, pelo processo de comunicação completamente gasto no sentido da mídia tradicional. Por um lado, uma mídia que apoiou a ditadura, que apoiou o golpe da presidenta Dilma e que hoje fica ali no meio, sem fazer uma oposição direta ao fascismo, né, e aos golpistas, mas que também hoje é atacada por esse outro sistema de comunicação das redes sociais e das fake news e do discurso de ódio também, de todo esse processo. Isso tudo dá uma dinâmica diferente, né, quando a gente fala da política, em especial sobre o Congresso, quando a gente tem uma força como Arthur Lira, que dialogou e construiu muitos conciliando com o bolsonarismo, né? Ele foi uma peça fundamental para o Bolsonaro nesse processo. Então, a gente tem hoje um diálogo com Lula que tenta fazer esse movimento. Eu não digo que é de paz, não, porque eu acho diferente paz, né, como bem dizia o Rapa, né, não é paz, é medo. Então, acho que são processos diferentes. Consolidar paz a partir de uma correlação de força tão forte, eu não acredito que seja a palavra paz a mais adequada, mas eu acho que é um diálogo necessário para que a gente consiga lá na frente fazer os enfrentamentos que a gente precisa. Eu acho que hoje é necessário que a gente faça esse tipo de diálogo com essas correlações de força, mas com a convicção de que em algum momento a gente precisa romper com esse tipo de política e com esse tipo de estrutura que se deu. Vale ressaltar que toda essa operação, né, que a gente teve de orçamento secreto se deu com essas pessoas no poder. Então, eu acho que o único ponto que a gente tem que trazer assim, de mais firme é deixar muito negritado que esse processo não haverá. Eu acho que existem outras maneiras da gente construir política. A gente sabe que sempre existiu uma construção política ali de negociação dentro desses espaços, mas como foi nos últimos 4 anos, com aprofundamento, assim, com agravamento da corrupção, com movimentações que são pilares nesse processo antidemocrático que se construiu, vale se ressaltar, porque quando a gente não sabe para onde o dinheiro vai, ele é utilizado para campanha eleitoral, para financiar, né? Como existem indícios, atos golpistas, a partir dessa estrutura que veio do próprio Estado com os nossos impostos. Eu acho que esse tipo de situação a gente tem que deixar bem negritado que não pode acontecer. O resto a gente vai ter que ir negociando mesmo, até a gente construir, inclusive, força popular no sentido para além do voto.
né? A gente teve um voto ali muito apertado, foi uma eleição muito dura, e eu acredito que é necessário que a gente construa força, e eu tenho visto movimentos nesse sentido, quando se recebe as organizações e diz, olha, a gente vai construir política pública com vocês. Então, acho que tem sido um passo muito inteligente, porque só dentro ali das 4 linhas, no que tange o Congresso Nacional e o Senado, não vai dar para fazer política, a gente precisa de força nas ruas, a gente precisa das organizações atuando e fiscalizando, a gente precisa construir uma mídia autônoma, uma mídia que tenha força de fazer o diálogo com a base e com a população mais ampliada, né, onde a grande massa atua, porque a gente sabe como eles têm tratado, por exemplo, o caso das Americanas, como eles têm tratado tudo isso e como é que essa mídia e esse mercado funciona quando a gente fala de aumento do salário mínimo ou quando a gente fala de qualquer direito da classe trabalhadora. Então, eu acho que ele tem que ter, sim, muito cuidado, porque quem dá um golpe dá 2, dá 3, e a gente precisa se organizar mesmo cada vez mais para enfrentar os próximos passos aí. Acredito que daqui 1 ano e meio, 2 anos, a gente já está bem mais fortalecido para fazer esses enfrentamentos. Muito bom, Douglas. Anderson, em linhas gerais, eu concordo com o que a Carla falou. Queria apenas destacar, na verdade, dentro desse contexto que ela falou, alguns aspectos me parecem relevantes para a gente entender esse processo. Primeiro, pela pergunta-provocação que chamou esse domingo aqui, né, na gente, nos 11h30, que é frente ampla pode ser um problema para o Lula? Frente ampla sempre é um problema. Sempre é um problema, né? Para o Lula e para todos. Agora, dentro da ideia de frente ampla, está uma ideia necessária para a política como atividade humana, né? E indispensável, né? Como atividade social indispensável. Sem política não existe sociedade. É que quando você constitui uma frente ampla, o problema não é a frente ampla em si, já que a política você tem que fazer isso, né? E quando você constitui uma frente ampla, isso pode ser um indício. Na verdade, normalmente isso é um indício de risco e uma perspectiva de sucesso. Quero destacar isso aqui. Por que risco? Porque frente ampla é um lugar, pela própria natureza, de disputa. E o que se disputa? Se disputa a hegemonia, a direção. Essa é a questão central. Quando o Lula propôs, eu vou falar no nome dele, né, especificamente, mas é evidente que não é só uma proposição unipessoal. Isso surge de uma corrente de pensamento, no caso até dentro do próprio PT, de que enfrentar e derrotar o fascismo nas condições que a gente já tinha no ano passado, porque foram condições de enraizamento, organização, sequestro do aparelho de Estado, desde o golpe de 2016, que foi golpe, até a eleição que foi totalmente manipulada em 2018, que foi uma eleição fraudulenta. O principal indício de fraude foi a prisão, que na verdade foi um sequestro do Lula, um sequestro eleitoral para ele não concorrer à eleição, né? Até o início do governo, que terminou derrotado no ano passado, houve uma escalada, né, da ocupação de posições fascistas, abertamente fascistas, na sociedade brasileira. Então, a ideia de que você só venceria isso com um arco de alianças ao centro foi uma ideia correta. Se você se isolar, você não venceria essas eleições. Isso dá a característica que nós estamos vendo agora, porque, olhe, repare bem, os personagens são, a rigor, os mesmos. Quem foi Arthur Lira? Foi o principal zagueiro do Bolsonaro. Mais de 100 proposições de impeachment, ele engavetou, sentou em cima e ficou olhando o circo pegar fogo. Quem foi o Augusto Aras, que, na abertura do ano jurídico, né, no Supremo Tribunal Federal, deu declarações de juras de amor à democracia? Veja só. Segundo Arthur Lira, todo dia a gente tem que acordar e falar: democracia, eu te amo. Veja, ele falou isso. Quem foi ele?
foi o que mais arrebentou a cara da democracia a partir da Procuradoria-Geral da República. Qual é a composição desse Congresso? Nós tivemos uma vitória eleitoral para a presidência da República, elegendo Luiz Inácio Lula da Silva pela terceira vez na história da República, mas no Pacto Federativo isso não se estende dessa forma, muito pelo contrário. Nós tivemos vitórias de força simpáticas ao fascismo em vários estados da federação, né, particularmente os estados ao sul do país. E no Congresso Nacional, continuamos com uma subrepresentação preta, uma subrepresentação da classe trabalhadora, com uma subrepresentação de gênero, e, portanto, um Congresso que expressa ainda as forças derrotadas no passado. Fazer uma aliança a partir da lógica de frente ampla, vencer no Senado Federal, como a gente venceu, por 49 votos. A gente venceu por 49 votos. E vencer também na Câmara Federal, né, foi um feito que a gente tem que ressaltar, importante. Na Câmara Federal, veja, o Arthur Lira foi reeleito com 464 votos. São 513 deputados. E no Senado Federal, o Rogério Marinho foi derrotado. Mas veja, não foi uma derrota acachapante, né? O Rodrigo Pacheco venceu com esses 49 votos que a gente falou. Então, veja, a Frente Ampla, esses são movimentos reais já colocados na história a partir da Frente Ampla. É com isso que a gente deve raciocinar. Estamos caminhando para frente nesse sentido? Sim, estamos. Estamos, eu não tenho nenhuma dúvida de que estamos. Eu acrescentaria a esse elemento a negociação ainda na transição da PEC da transição. Porque se ela não fosse negociada, se a gente não conseguisse tirar da frente, né, a trava, né, ultraliberal do teto de gastos, neste momento, Lula não estaria governando. Não teria condições de governar. O teto de gastos é a constituição do ultraliberalismo. E em país nenhum se fez o que se fez no Brasil, de colocar isso formalmente na Constituição, proibindo o Estado de investir por 20 anos nessa pauta. Se começou a reverter essa situação lá. Então, Anderson, eu penso como a Carla, eu acho que ela tem toda a razão quando ela coloca essa vitória, né, no contexto concreto em que ela se deu, para acrescentar ainda o seguinte: a gente precisa ter consciência que o governo Lula, para implementar as proposições que, de maneira simples, o próprio Lula disse que é de botar o povo no orçamento, precisa ter uma base social poderosa, mobilizada, atuante permanentemente. Então, uma das funções nossas é de viabilizar essa realidade. A Frente Ampla, sozinha, ela é uma conciliação pelo alto. E a conciliação pelo alto, ela tem um limite, né? A Frente Ampla tem o limite dela. Não precisa viver para saber que ela tem esse limite. A história já mostra isso. Ir além desse limite é ter a sociedade civil com algum grau de organização e mobilização para defender essas proposições. Daí, essa é a nossa tarefa. Então, é assim que eu vejo a eleição do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco e todo esse processo.